Você conhece ou já ouviu falar no rival do Lorax? Faz ideia por quem ou por que ele foi criado e qual a sua missão? Fala galera, existem várias formas de se ver uma mesma coisa. A maneira como a natureza deve ser tratada é uma delas. Por isso existe a visão do Lorax, que quer salvar as trúfulas. Afinal, ele é o protetor das árvores. Mas o que quase ninguém sabe é o que existe também na visão do Truax. Truax é um livro infanto-juvenil escondido, e sua história é bizarramente obscura, já que ninguém a conhece. Mas como nós descobrimos esse, digamos assim, rival do macaquinho laranja e bigodudo protetor das árvores trúfulas, a gente tinha que contar pra você. Trouxemos todos os detalhes sobre ele pra você ver quem ele é e qual a diferença entre ele e o protagonista do filme de 2012. Então pega a sua pipoca e se ajeita bem aí na cadeira, porque tá começando mais um Team Videos. O Lorax, apesar de estar fazendo bastante sucesso agora também, foi lançado há mais de 10 anos. No filme vemos um forte ideal de proteção da natureza e de como cada um de nós é responsável por tornar o mundo um lugar mais equilibrado e com um meio ambiente melhor. Assim como Ted, que recebe a última semente de trúfula e que a menos que ele se importe, nada vai mudar. Porque a menos que você não se importe de montão, nada vai melhorar. O livro que deu origem ao filme de Lorax foi escrito em 1970 por um homem chamado Theodore Geisel, mais conhecido como Dr. Seuss, o mesmo criador do Grinch. O conto ambientalista infanto-juvenil fez tanto sucesso que vendeu até os dias de hoje mais de 600 milhões de cópias e foi traduzido em mais de 20 línguas diferentes ao redor do mundo. Mas algumas pessoas que não gostaram da visão da história de Lorax acharam que ele, aquele bichinho bigodudo, fofinho e laranja, precisava de um adversário à altura. E dessa forma, foi criado o Truax. Terry Burke-Tuma, mulher formada em Biologia e Química, é a autora do livro. E detalhe muito importante, ela é membro ativo da indústria de pisos de madeira dos Estados Unidos. Acho que já dá pra sacar mais ou menos a vibe do livro, né? Fala sério, que vergonha, né? Ele foi escrito muito tempo depois de O Lorax, em 1995. E eu vou contar pra você agora toda a história por trás desse livro. Mas primeiro deixa eu explicar uma coisa muito importante pra você sobre a origem do nome Truax. Claro, óbvio e evidente que o nome é uma sátira proposital ao Lorax. Afinal, os dois nomes possuem o mesmo final e até rimam um com o outro. E como o Lorax veio primeiro, é claro que o Truax é a cópia nesse caso. Mas o que chama atenção pode ser o significado por trás do nome. Talvez você não saiba, mas nos Estados Unidos uma organização chamada Associação dos Criadores de Pisos de Madeira tentou fazer com que o livro O Lorax fosse retirado de todas as bibliotecas e escolas públicas do país. Não dá pra acreditar. Só que eles não conseguiram e resolveram tomar uma atitude drástica, e eu tenho que admitir, bem ousada. Eles mesmos fizeram uma vaquinha e criaram sua própria versão da história do Lorax, só que do ponto de vista deles, das pessoas que precisam de madeira para sobreviver. Se você já assistiu o Lorax ou leu o livro, pode notar que o Onslaught, ou chamado aqui no Brasil de Uma Vez Hildo, cortava as árvores trúfulas não por causa da sua madeira, mas sim por causa do material que ficava na parte de cima das árvores. Ele servia perfeitamente para fazer qualquer coisa, que deu origem aos Sneeds, que o deixou podre de rico. Então, de certa forma, podemos dizer que a crítica do Lorax sempre foi ao fato de cortarem as árvores da natureza, mas nunca falou diretamente sobre a exploração da madeira como algo ruim. Mas de toda forma, como o livro do Lorax vendeu muitos milhões, a crítica sobre todos aqueles que faziam isso, cortavam árvores para viver, aumentou absurdamente. Todos os madeireiros do país começaram a ser tratados como pessoas desalmadas e sem escrúpulos, assim como Uma Vez Hildo. E todas aquelas milhares de pessoas que viviam daquele ramo acharam que deviam mostrar seu ponto de vista de como as coisas funcionavam. Seria como se fosse a visão do outro lado do espelho, como se fosse a verdade deles. E daí que veio o nome do livro, porque a palavra Truax seria como se fosse uma junção da palavra inglesa true mais ax. True significa verdade em inglês,
E Ox vem do nome Lorax. Seria como se a mensagem fosse algo mais ou menos como o verdadeiro Lorax. E agora eu vou contar a história que tá nesse obscuro e desconhecido livro. Se você tá curtindo, coloca aqui nos comentários. #Lorax. Na verdade, no livro, Truax é uma empresa que produz pisos de madeira de propriedade familiar, mas também é o nome do personagem que aparece, o que dá a entender que ele é dono da empresa. E ele é o único ser humano que aparece na história. Ele está consertando a roda de sua máquina de carregar madeira, quando ao longe ele observa um ser diferente de qualquer outro que ele já tenha visto, e vindo em sua direção. Meio que voando mesmo. Oh, meu Deus, só me aparece isso. Essa criatura com a aparência de uma árvore usando um colete de folhas e uma roupa verde começa então a bagunçar e espalhar todas as tábuas de madeira que seriam transportadas por aquele homem. Isso é doença, vai se tratar, tá com problema. O Truax sempre tá sorridente. O que eu tenho que dizer é bem estranho, porque se eu visse um monstro árvore na minha frente detonando tudo, eu estaria morrendo de medo. Principalmente o monstro com essa cara. O ser então se apresenta e diz que seu nome é Guardback e que ele era o protetor das árvores e exige que ele pare imediatamente de cortá-las. Bem parecido com o Lorax, não acha? E não só ele, mas todos os madeireiros amigos dele. Outra coisa que Truax fala para Guardback é que graças a ele e aos seus amigos madeireiros, em 30 anos eles dobraram a área de árvores plantadas. E ele continua andando e explicando cada vez mais coisas e pontos para o Guardback, enquanto os dois caminham tranquilamente, à beira de um lago e onde existe uma placa. Guardback disse que não quer esperar as árvores novas crescerem. Por isso ia demorar muito, mas que queria ver as árvores antigas. Mas o Truax fala que aqueles 95 milhões de acres da placa foram exatamente preservados para que essas árvores mais antigas existissem. E ao mesmo tempo ele fala que as árvores novas ajudam mais a natureza do que as antigas, porque elas liberam muito mais oxigênio no meio ambiente. Truax ainda fala para Guardback que as suas amigas, as árvores, na verdade sofriam mais quando havia queimadas, e que essas queimadas, em sua maioria, eram provocadas por relâmpagos que as atingiam. Agora, me diz uma coisa, essas árvores dessa imagem não parecem muito com as trúfulas do Lorax? Coloca aqui nos comentários se você acha isso também. E dá pra ver a cara de surpresa do Guardback ao ver uma queimada causada por um raio. O Truax ainda fala mais algumas coisas pro protetor das árvores. E então o questiona dizendo: será que alguma vez consideraram como seria se nós nunca mais pudéssemos cortar uma árvore? E ele faz outra pergunta. Viveríamos em casas feitas de plástico e aço até o petróleo e os minérios acabarem? Nesse momento, o Guardback vai embora do mesmo jeito que chegou, voando. Mas antes de ir embora, ele fala: eu acho que as coisas não estavam tão ruins quanto pareciam. E tudo termina com um pássaro alimentando seus filhotes no alto de uma árvore com uma minhoquinha. O que faz eu, e talvez você, se perguntar: afinal, qual a ideia que o livro Truax quer passar? O fato do livro ter sido escrito por uma associação de criadores de pisos de madeira e ter como figura central uma empresa chamada Truax talvez demonstre que o material não foi feito para o público em geral. Talvez ele tenha sido feito para milhares de funcionários que trabalhavam no ramo, para mostrarem a seus filhos e mostrando às crianças um outro ponto de vista. Afinal, que pai vai querer que seu filho cresça achando que ele é uma pessoa que só quer destruir o mundo, não é mesmo? Pelo menos é isso que os criadores do livro pensam. O engraçado, ou triste, dependendo do ponto de vista, é que um curta-metragem do Lorax de 72, lançado pouco tempo depois da obra do Dr. Seuss, é bem mais fiel ao livro que o filme de 2012 e aborda essa questão bem rapidamente. Nela, uma vez Hildo fala sobre demitir centenas de milhares de pessoas se atendesse os apelos do Lorax de parar de cortar árvores. E o Lorax diz que entende o ponto, mas não possui a resposta ou solução, mas que de toda forma ele precisava parar de derrubar aquelas trúfulas, porque elas acabariam se ele continuasse.
E realmente elas acabaram. A questão é que enquanto no Lorax as empresas são representadas por uma pessoa sem rosto e gananciosa que é tão tolo que não percebe que o número de árvores está acabando e só se dá conta disso quando derruba a última, provavelmente cego pelo dinheiro, em o Truax ele é um cara sorridente e que afirma que faz questão de preservar parte das árvores sem derrubá-las, mas que ao mesmo tempo precisa fazer isso, porque dessa forma ele está plantando mais. E também diz que tudo que ele faz acaba ajudando um outro grupo de animais, os que vivem nas gramas. Parece que a missão do Truax era realmente mostrar uma outra verdade, a da Associação dos Criadores de Pisos de Madeira e seus funcionários, centenas de milhares deles. O Truax não fez muito sucesso, como você deve imaginar, e provavelmente esse nem era o objetivo do livro, como a gente falou. Enquanto de um lado o Lorax prega a preservação das árvores trúfulas e de todos os animais, por outro, o Truax afirma que é necessário cortar algumas árvores para não usar tanto petróleo assim, o que seria ainda pior para a natureza. É um debate bem tenso com toda certeza, mas acho que dificilmente o Truax vai ganhar algum filme algum dia. Eu só acho. Essa foi a história do Truax, o rival do Lorax, e como ele conseguiu convencer o protetor das árvores que ele não era um cara mau, assim como o Lorax fez ele parecer. Conta pra gente o que você achou disso tudo. Você já assistiu o Lorax? Já tinha ouvido falar no Truax? Coloca aqui embaixo que a gente quer saber. Deixe um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!